trader, como é que você tá? Tudo bem? Felipe Torino aqui na voz. Vamos para mais um estudo de mercado. Como vocês já sabem, eu venho trazer um conteúdo sobre Smart Money Concept e mostrar para você como as instituições visualizam o gráfico, como é que elas manipulam para, de fato, tirar o varejo do mercado, tá certo? Aliás, tirar não, né? Usar como liquidez para poder movimentar o preço de uma forma no qual eles desejam, beleza? Então vamos embora, vamos para o vídeo. Bem, vamos lá, né? A gente está aqui no gráfico do Ibov, como vocês já sabem. A liquidez que foi gerada na semana passada não teve nenhum fundamento ainda, tá? Na sexta-feira foi deixada uma liquidez. Essa liquidez não foi capturada. O mercado continua caindo. A expectativa de fato é que ele venha caindo cada vez mais, porque ele vem quebrando as estruturas. Com mais detalhes a gente vai falar no Ibov, no mini índice, tá? A gente vê aqui que a liquidez ainda não sai, não saiu ainda da região dos 50%, muito pelo contrário, aí que está bem encaixadinho, tá bem, né? Tem que ter cuidado, inclusive, o intuito é de fato que ainda caia mais, porém, fiquem atentos porque essa movimentação aqui pode enganar muita gente, tá? Pode enganar muita gente, se não acontecer, vem capturar aqui, ó, e ó, cair ainda mais, beleza? Cara, se o mercado está caindo ainda, você precisa e tem a expectativa de quê? De operar vendido, beleza? E não ficar somente aguardando a reversão. Muitas vezes eu cheguei a citar isso. Às vezes você está aguardando reversão, aguardando reversão, aguardando reversão, o mercado só cai, você está perdendo oportunidade. Você está perdendo aquele order flow, né? O fluxo de ordem alinhado ali. Você está perdendo, cara. Então, você tem que entender que se está caindo, entra vendido. Se está subindo, entra comprado. Ah, estou na dúvida, mas o mercado vem te confirmando, porque se você prestar atenção, as subestruturas internas desse movimento, tudo de quebra de estrutura. Quebra estrutura, quebra estrutura, quebra estrutura, quebra estrutura e assim sucessivamente. Então, se está caindo, você tem que entrar vendido. Essa é a dica que eu te dou aí para você ficar aí com aquela famosa cabeça cara, tranquilo? Aqui no gráfico, inclusive, eu até falei aqui, olha só, um trader, dois traders, três, até coloquei uma dúvida, interrogação, se esse não seria o quarto para capturar aqui e jogar para baixo. Esse é o trader que de fato eu estava esperando. Ele captura essa liquidez aqui ó, internamente, mas não acionou o trade para mim. Também segunda-feira geralmente é isso, né? Não vai acionar o trade, você vai ficar naquela expectativa. Eu não sou trouxa de comprar aqui porque não houve confirmação, então se não confirmou, eu não vou comprar. Por quê? Porque o mercado está caindo, benção. Entendeu, benção? Tem que ficar ligado nisso aí, ó. Fez mais um boys aqui, meu irmão. Olha a estrutura do boys, tá? Preste atenção. A estrutura do boys aqui, ó. Quebrou a estrutura, então, olha só que interessante, jogou o preço para baixo, né? Quebrou a estrutura, jogou o preço para baixo. Então, esse order block aqui não foi validado. Então, a gente tem que ficar ligado. Essa liquidez aqui foi capturada, que era justamente esse movimento que eu disse que era para ter cuidado. E assim você entende que o preço continua caindo. Se continua caindo, o que é que a gente vai aguardar nessa movimentação? Sabendo então que nós temos esse range a partir de agora, cara, tem que aguardar uma movimentação. É lógico que muitas vezes o gráfico vai sair desse ponto aqui para vir para cá, para poder cair de novo. Então, aqui no tempo gráfico menor, pode ser que role uma confirmação para você poder transportar esse capital, surfar com as instituições, beleza. Mas se não, você vai ter que aguardar essa movimentação aqui ser concluída. Então, vou até trazer para os 5 minutos. Deixa eu tirar essa seta aqui para não atrapalhar a leitura. E aí, olha só, o que é que a gente tem aqui nessa movimentação? A gente pode ter uma quebra de estrutura dessa movimentação aqui, ó. E tenham cuidado, tá? Porque isso aqui é o intra, bem né, do tempo gráfico menorzinho. Em boss, uma quebra de estrutura aqui interna para poder a gente ter uma configuração de um retorno desse movimento. Porém, o retorno desse movimento, cara, tenha cuidado. Porque se ele vier, faz isso aqui, captura, pode ter mais uma queda ainda. Se ele fizer isso, você pode estar pensando em order block, cara. Que quando é que você vai estar vendido nas regiões, ó, premium, tá? Se não for venda, é alvo. Então é assim que você tem que imaginar, é assim que você tem que entender. E isso aqui, ó, isso é estrutura vendedora. Então tudo isso aqui ou vai ser alvo ou vai ser regiões de venda. Então fica aí o viés para o mini índice e tenha bastante cautela nessa situação, tá? Até então, esse é o único topo e fundo que nós temos validado para poder ter uma mudança de caráter interna para poder o gráfico, o preço, seguir esse movimento ou queda ou reverter ele, já que o ponto mais confiável que temos aqui nesse momento agora passa a ser esse, tá certo?
e deixa de ser aquele, e todas essas regiões aqui acima são alvos, porque se ele vier quebrar essa estrutura, né, mudar o caráter, ele vai lá atingir aquelas regiões ali que eu deixo aqui no gráfico já como objetividade. Tranquilo? O dólar, hein? Vamos dar uma olhadinha no dólar, né? O que aconteceu no dólar? Lateralizado, né, cara? Mas eu tenho deixado o order block aí nesse ponto. Ele vem capturar essa regiãozinha aqui ó, de liquidez, perceba. Ele só deu uma lambidinha aqui, ó, meio que um sweep, né, bem assim dizer. Ele só deu uma lambidinha aqui e continuou esse fluxo para alta. Aqui a gente já vê que já tem um afunilamento, né, nessa região, tá? Para poder dar uma continuidade. Isso aqui é liquidez, né? Então não tem nem o que falar. Aqui o varejo vai estar operando, vai estar atuando nessas regiões de extremidades dessa figura aqui. Então tende-se a continuar esse movimento, né? Vai manipular. Esse é o order block que nós temos aqui nessa região. Se você for pegar essa estrutura, ó, esse rangezinho, tá dentro de uma região de desconto, desse rangezinho que quebrou, tá? Dessa movimentação, ó, que quebrou desse movimento. Então, se ele vier aqui, ó, é uma região bem interessante para de order block. Então, tenham cuidado, aguarde o tempo gráfico menor, dá uma refinada nesse order blockzinho aqui, para você poder confirmar essa comprinha. E aqui, cara, liquidez, né? Olha só quanta liquidez que tem aqui nessa região, tá bom? Significa que ele vai deixar para trás? Não se sabe. Significa que ele vai agora fazer toda a manipulação para capturar todo esse movimento? Tudo indica que sim. Por quê? Porque o movimento agora começou a retornar esse ponto, né? Então, fiquem atentos nessa estrutura. Inclusive, se você prestar atenção, ele chega no order block aqui, ó. Caiu aqui pagando ainda 20 pontos, né? Caiu mastigado, caiu, porque isso aqui é um movimento de mitigação. Ó, impulso, mitiga, impulsiona. Então, a gente tem um movimento de rally, isso aqui é um movimento de base, digamos assim, e mais um rally para cima, para poder capturar essa liquidez. É isso que eu estimo, é isso que eu aguardo, tá bom? Muita cautela na compra também, porque de toda forma ele pode manipular para lamber aqui ou e fazer esse movimento, né? O famoso Judas Swing ou Wipe Sal, como você queira chamar. Então, fique atento a essas movimentações. No mais, eu quero falar um negócio muito importante para vocês, tá bom? Hoje, daqui a pouco, 7h30, é o lançamento do curso Bitcoin para iniciantes, cara. E eu estou muito feliz, motivado, entusiasmado. Por quê? Porque nós estamos dando esse presente para você poder aproveitar, para você lapidar o seu conhecimento. Não é pegadinha, não tem que pagar nada, não sei o quê, não tem que botar... Cara, nada, não tem nenhum pré-requisito. Basta você sair, né? Quando você fechar esse vídeo aqui, você vai lá na frente, lá vai ter lá, ó. Lá vai estar como em breve. Bota, ativa a notificação e estuda, cara. Prepara. As aulas serão todos os dias às 7h30 da noite e vai estar aí para você assistir. Então coloca nas notificações, já coloca no teu alarme aí para poder você lembrar, tá bom? Vai ser todo dia mesmo, viu? 7h30 da noite para você estudar, você ter um conhecimento. Vai falar de tudo, blockchain, como é que minera, o que é o Bitcoin, os fundamentos, todos os fundamentos do Bitcoin. Vai ser bem interessante, bem bacana. Então, ótimos estudos. Deus abençoe sua vida, sua jornada. E amanhã nos veremos aqui mais uma vez no estudo de mercado. Beleza? Então, ó, bons estudos. Coraçãozinho para vocês. Amo todos e fui!